Prontinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso, os alunos novos aí, né? Acredito que seja a primeira aula de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão ambiental. Uma aula muito importante para vocês iniciarem aí o curso, né? Porque não tem como, hoje em dia, falar de nenhum processo produtivo sem falar de gestão ambiental. Vou me apresentar, né? Meu nome é Alisson. Eu sou professor já tem um tempinho. Eu tenho formação em mineração. Minha primeira formação foi técnico em mineração. Depois eu fiz em engenharia de Minas. Me formei os dois cursos pelo Cefet. Depois eu fiz administração pública pela UFO. E agora, mais recentemente, eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho. Já consegui terminar esse de engenharia de segurança. Eu tenho como experiência profissional aí, né? Coordenação de treinamentos, que é o que eu estou fazendo atualmente, de segurança do trabalho. Sou professor ainda, né? Comecei a dar aula ali em 2013, 2012, por aí, estou até hoje, principalmente em cursos técnicos. Foi aonde eu me especializei, né, na docência na educação profissional tecnológica. Né? Trabalhei um pouco como técnico em mineração e trabalhei um pouquinho ali com administração. Eu vou deixar para vocês o contato, que se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo nesse WhatsApp, que depois eu envio para vocês o slide, aí a Lívia coloca no Proesc de vocês, certinho? A gente vai iniciar, então, vou falar um pouquinho sobre o conteúdo, né? Foi separar as páginas aí, se eu não me engano, até 31. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, porque é um assunto meio extenso. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Mas, de qualquer forma, onde eu parar, na próxima aula eu pego a partir daquele tópico e a gente continua. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, pode estar pedindo para interromper aí e fazer a pergunta que eu estou aqui para responder vocês. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a indústria, poluição e gestão ambiental. O desenvolvimento industrial, né, que vem acontecendo aí de forma acelerada, já tem um tempinho, né, a partir ali da Revolução Industrial, que ocorreu por volta de 1800, finalzinho de 1800 para 1900, né, século 18, 19. A partir daí começou-se a aumentar demais a poluição causada pelo homem, né? Que aí começou com o advento das máquinas ali, máquina a vapor, né? Produção em massa, aí a questão ambiental começou, né, a sofrer um pouco mais aí. Teve a questão do êxodo rural, o pessoal saiu aí das regiões rurais e foram para a região de cidades para trabalhar, né? Acabando aí, né, por gerar, né, muito resíduo, né, muito produto, né, devido ao aumento mesmo da atividade industrial. Atualmente, né, a gente não consegue estimar ali a quantidade de produtos e substâncias que são produzidas, né, e a quantidade de resíduos que a gente tem. Né? Resíduo, pessoal, é aquilo que sobra, né, do processo, é aquilo que você não utiliza. Então, esse resíduo aí, ele acaba indo para o ambiente e acaba prejudicando. A gente, só por existir, a gente já está, né, impactando o nosso planeta, porque a gente respira, você pega ali o ar, que tem uma composição de 70 e poucos por cento de nitrogênio, 21 de oxigênio, né, e 1% de outros gases, a gente, para sobreviver, vai estar consumindo o oxigênio ali, liberando gás carbônico. Então, a gente está alterando. Só por existir a gente está alterando. E os processos produtivos não são diferentes. A gente acaba tendo que consumir alguma coisa para produzir, né? Seja alguma substância ou, né, até mesmo a energia. E a gente acaba liberando gases para a atmosfera, liberando resíduos, liberando efluentes ali,
Então, acaba, né, impactando demais o meio ambiente, o ambiente em si, né? Essas emissões, né, vão afetar ali a água, o solo, o ar, a atmosfera, os oceanos acabam sendo cada vez mais aí atingidos devido à atividade industrial, atividade de produção que a gente tem atualmente. Atualmente, o mundo anda muito consumista, então acaba que aumentou demais a produção e aumentou, consequentemente, também o descarte. Né? Atualmente, aí a gente compra um telefone, né? Ele dura ali um ano, né? Vamos dizer assim, se durar muito, dois. Aí o que, que você faz com esse telefone depois? Né? Você leva para um conserto ali, o pessoal já fala, não compensa. É melhor você comprar outro. Aquilo ali é um resíduo que você está gerando. Você vai descartar aquele celular antigo para comprar outro, né? Que foi, consumiu energia, consumiu matéria-prima para ser produzido, né? E aquele seu anterior você vai simplesmente descartar, né? Se eu não tiver um cuidado ali nesse descarte, é mais resíduo, que vai, se eu não descartar de forma correta, vai para um aterro sanitário, né? Vai acabar ali poluindo o solo, né? E várias outros problemas que ele pode estar gerando. Então, a sociedade, né, precisa acordar aí para essa questão, né? Não tem como hoje em dia viver sem pensar na gestão ambiental, sem pensar na questão ambiental, né? A gente fala muito de sustentabilidade, que é você produzir de uma forma que você vai deixar para as suas próximas gerações um mundo para eles viverem, né? De forma que eu não atrapalhe a vida deles, mas a gente está longe ainda da sustentabilidade. Ainda precisa muita coisa, a gente está engatinhando, né? Não tem como você sair aí pensar em gestão ambiental e falar que a gente está de parabéns, não, porque o ser humano ele andou vivendo aí, metendo louco aí, achando que tinha outra terra para morar, né, outro planeta, e a gente não tem. Não tem. Os planetas aí, nenhum deles tem as condições que a gente necessita para sobreviver. Então, a questão ambiental aí, ela tem que estar latente na gente. A gente precisa pensar nela o tempo todo, né? Como que eu vou reduzir? Como que eu vou ajudar? Né? Porque além de reduzir o que eu estou poluindo, o que eu estou fazendo, eu preciso de meios para limpar o que eu já fiz, para reduzir ali os impactos que eu já gerei. Então, a gente tem uma tarefa bem grande aí. A gente fala de indústria, mas não é só indústria. Né? Lógico, a indústria, o problema da indústria é o volume. Né? Enquanto eu, né, como pessoa que gasta alguns litros de água por dia, a indústria gasta milhares. Né? Aí é fácil culpar a indústria. Né? Ah, não, a indústria que precisa fazer. Mas a gente precisa fazer, todo mundo. Né? Todo mundo precisa acordar para essa questão, porque o planeta é de todo mundo, não é só dos ricos, não é só das indústrias, não é só das pessoas aí comuns, ok? A indústria gera vários impactos aí. Existe impacto positivo e negativo, tá, pessoal? Impacto é tudo aquilo ali que vai mudar, que vai alterar um sistema. Né? Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Né? Aqui, infelizmente, né, a gente trouxe os negativos, né, que as indústrias têm nos ecossistemas. Contaminação hídrica, um problema muito grande aí. Os efluentes industriais liberados de forma sem controle vão ali contaminar rios, lagos, água subterrânea e comprometer a qualidade da água, consequentemente afetando a vida aquática e consequentemente afetando a vida humana também, a vida de outros animais, porque a água é vida, a gente precisa da água. Né? O ser humano é o único ali que vai jogar lixo na água que ele vai beber. Né? O ser humano ele pega e descarta esgoto a céu aberto num curso de água que ali na frente, ou um pouco antes, ele coletou para tomar, para beber. Né? Um animal não faz isso. Né? Um animal ele não vai lá, ele tem o lugarzinho dele morar ali, ele não vai sujar a casinha dele. Né? O ser humano é o único que faz uma coisa dessa. Então, a gente é meio. Precisa estudar bastante, aprender bastante, que a gente faz umas coisas aí que a gente não entende.
Poluição atmosférica, liberação dos gases aí, né, que geram chuva ácida, alteração climática, alteração no próprio ar que a gente respira, né, aí volta aí para a gente em forma de doença respiratória, né, em forma de poluição mesmo, né, vai só alterando, e degradação do solo. Pesticidas, resíduos industriais vão contaminando o solo, reduzindo assim a fertilidade dele e afetando aí algumas culturas agrícolas. Além de degradar o solo, eu acabo ali também alterando a vida que tem naquele local, né? Eu vou usar um pesticida, ele vai matar todos os insetos que eu tenho, e eu preciso de alguns. Na verdade, eu preciso de todos, né? O ecossistema, ele vai viver ali em harmonia. Então, eu preciso de uma abelha, eu preciso de um gafanhoto, né? Para manter aquele sistema vivo. É lógico que eu quero manter ele fora da minha lavoura, porque eu preciso produzir, mas eu não posso exterminar. Não sei se vocês já viram a questão das abelhas, né, tá em pauta ultimamente, porque se as abelhas entrarem em extinção, a gente vai perder um monte de espécie vegetal. A gente vai perder muita comida, porque tem algumas espécies vegetais que somente as abelhas vão polinizar. Eu não tendo as abelhas, eu vou perder. Não é só o mel que elas produzem, eu também vou perder ali toda uma gama de alimentos que eu preciso, né, por causa de um inseto. E ele existe ali, ele precisa, ele faz aquele ecossistema ficar em harmonia. Então eu necessito da abelha, eu necessito do gafanhoto, eu não posso pegar simplesmente só porque ele vai lá e come a minha lavoura, eu não posso simplesmente extinguir ele, certo? Tá tranquilo, pessoal? Vocês são mais caladinhos. Vamos lá. Consequências para o ser humano também. Não é só para os animais, não é só para os vegetais. Valeu, Lucas, pelo feedback. O ser humano também sofre, né? Todo mundo aí deve estar sofrendo. Não sei quem está em Araxá, né? Eu estou em Araxá no momento. Hoje de manhã estava frio, né? Tava um tempo bem frio, parecia que ia chover. À tarde já foi aquele solão, né? Não há organismo que aguente, né? Você vai nos hospitais, está cheio, cheio de criança, cheio de adulto, né? O pessoal com problema respiratório, porque o clima tá louco. Mas não é o clima que tá louco, né? Por que que ele tá assim? A gente tem uma culpa ali, e uma parcela alta de culpa, não é pouca, não, né? Falar um pouquinho aí sobre as consequências dessa poluição para a saúde humana, né? A gente tem ali as doenças respiratórias, né? Poluição atmosférica mesmo, não tem como fugir dela, o ar está aqui, eu preciso respirar, né? Só se eu mudar para uma área verde ali, viver longe da, da sociedade, para eu conseguir fugir um pouquinho, mas mesmo assim a poluição chega lá, né? O aumento aí de casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias, né? Especialmente em locais que têm áreas industriais. Se aqui no interior a gente sofre um pouco já, um pouco meio muito, imagina cidades maiores, né? Grandes centros urbanos aí, imagina a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma loucura. Lá, devido à poluição, devido ao alto volume de carros, alto volume de indústria ali, as doenças respiratórias ali lotam hospitais, sobrecarrega o sistema público de saúde, o sistema privado também. Então, em épocas aí, né, de mudança de clima, mudança ali de estações, o pessoal sofre bastante. Intoxicação por metais pesados, né? A gente tem alguns metais que são essenciais para o corpo da gente e também para os animais e para os vegetais, e tem alguns que são tóxicos, são venenosos, né? São chamados metais pesados porque a maioria deles tem uma densidade mais alta, né? Uma densidade maior do que 6 ali. Mas não significa que todo metal que tem uma densidade maior do que 6 seja prejudicial à nossa saúde. Alguns, pelo contrário, a gente necessita deles, né? Então, na verdade, deveria mudar esse termo na apostila de vocês, até falo, não para metal pesado, mas para metal tóxico. Porque não é todo metal pesado, né, com a densidade elevada aí, que vai fazer mal para a gente. Pode falar, Lucas. Você falou sobre a apostila e tudo mais, só que Sim, pelo meu aplicativo eu não estou conseguindo acessar a apostila para eu ter acesso
tipo assim, para poder ler o conteúdo da aula. Não, certinho. Vamos falar com a tutora, né, que aí ela Uhum. encaminha para vocês. Ela costuma ficar no Proesc. Você já conseguiu acessar o Proesc? Sim, o ProESC em si eu consegui acessar. Fui Mas lá, vi né, o não está formato. em materiais, não, a Só que, apostila não, aí. quando eu vou em materiais, ele até aparece, porém não aparece a opção para eu poder abrir, para eu estar lendo ele, entendeu? Entendi. Entendi. Lucas, depois me chama. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui no chat. Depois você me chama que eu te auxilio, pode ser? Pode ser sim. Eu já tentei, só que tanto pelo telefone quanto pelo computador não aparece a opção E baixar. de baixar isso, para eu conseguir ler. Vou Não, colocar meu WhatsApp aqui no chat. E aí, quem precisar também, pessoal, que estiver na aula, tá? Pode entrar em contato comigo que eu auxilio vocês, tá bom? Não, certo? Então, obrigado. sim, obrigado. Né? Aí a apostila aí, não só dessa disciplina, tá, pessoal? Todas as disciplinas aí tem um livro-texto para vocês acompanharem, né? Aí vai estar dividido ali, né, as páginas de leitura e depois vocês têm a aula. Né? O interessante seria que vocês conseguissem ler antes para trazer as dúvidas para a aula. Né? Mas a gente sabe que é corrido, nem todo mundo vai conseguir ler toda semana ali. Então a gente faz um apanhado geral, né, para explicar, né, o que está na apostila e tirar as eventuais dúvidas. Né? Não, na apostila de vocês fala sobre essa questão dos metais pesados. Eu só resumi mesmo, porque senão não daria tempo. Né? Alguns exemplos aqui agora de metais pesados, né? A gente tem o mercúrio, que é um dos mais tóxicos, é o mais tóxico de todos, o chumbo e o cádmio, né? Que são metais que podem causar danos neurológicos. Ele pode ter acumulação no corpo humano, causando problemas renais ali, problemas hepáticos, né? Como teve lá em Minamata, no Japão, onde a alta concentração de metais pesados chegou nos peixes e o pessoal se alimentava desse peixe, acabou consumindo esses metais pesados aí, né? E muitos adoecendo devido a essa contaminação dos peixes. Né? Então, a água estava poluída, essa contaminação, o peixe acabou absorvendo aquilo ali, o pessoal que se alimentava dos peixes também pegou essa contaminação. A gente vai ver mais para frente aí essa contaminação cruzada, como é que acontece. Vou ficar ainda nesse tema aí, a contaminação alimentar, né? Alimentos produzidos em áreas contaminadas, eles vão levar essas substâncias tóxicas para quem consumir. Então, vai levar através da cadeia alimentar. Né? Às vezes, vai ali, você tem um solo contaminado, vai nascer uma grama ali, uma, uma braquiária, um gado vai lá e come. Depois você vai se alimentar do gado, você vai estar se contaminando também, né? Porque vai ter acumulação no gado, você vai lá, come a carne dele, você acaba se contaminando também por causa desse acúmulo, né? Às vezes de metais pesados ou de outras substâncias que não são ideais para o nosso organismo. A definição, né, como eu falei para vocês, ele tem uma alta densidade, né, acima de 6 gramas por centímetro cúbico. Então, ele tende a descer quando você tem água, quando você tem ele no solo, por ele ser mais denso, né, entendam denso aí como pesado, por enquanto, né, depois vocês vão ter outras aulas aí, vocês vão entender que tem uma diferençazinha, mas ele é mais pesado, então ele vai descer. Então, na água ele vai acumular. Se você deixa esse metal aí num curso de água, a água não vai conseguir levar ele vai ficar acumulado. A mesma coisa no solo, né? O vento vai levando ali aqueles sedimentos, aquela areinha vai levando embora, a água vai levando embora e esses metais pesados vão ficando, o que faz com que eles acumulem naquele local, né? E passa para as plantas, passa para os peixes e a gente acaba pegando eles também. Tem um alto potencial tóxico, mesmo em baixas concentrações, né? E a persistência ambiental ele fica ali ao longo do tempo, né? Ele não vai embora, ele vai ser consumido por um animal, que aí passa para outro, e acaba que com o ciclo da vida ali, né, esses animais vão, né, depois que eles morrerem, eles vão se decompor e volta para o ambiente, esse metal, né, esse elemento tóxico aí vai prejudicar outras espécies. Classificação dos metais pesados, né? Aqui uma comparação, a gente tem aqueles essenciais, que são chamados de micronutrientes,
em certas concentrações, eles são essenciais para manter a qualidade de vida, não somente da gente, mas também de outras espécies. Exemplo aí, o cobre, o zinco, manganês, cobalto, molibdênio e selênio. A gente precisa desses aí, né, numa certa concentração. A partir de um momento que você tem uma acumulação acima dessa concentração, ele já vai começar a te fazer mal. Ele já vai passar a ser tóxico para o seu organismo. Né? Até água, gente. Se a gente beber água demais, né, pode matar a pessoa. Então, tudo é a quantidade. Teve caso aí, né, o pessoal aí querendo bater recorde no livro dos recordes, chegou a óbito porque bebeu água demais. Então, tudo é quantidade. O ser humano, né, toda a cadeia não, perdão, todo o ecossistema, ele tem porcentagens, ele tem limites. Né? Então, esses metais, dentro de um certo limite, são essenciais para a vida. Teve uma acumulação maior, ele já vai começar a fazer mal. E os não essenciais, né, que não desempenham nenhuma função biológica no corpo da gente e são considerados tóxicos. Como ele não é necessário no corpo nosso, a partir do momento que ele entra, ele já é um agente nocivo. Né? O primeiro deles ali é o chumbo. Né? Apesar do mercúrio ser pior que ele, mas o primeiro ali é o chumbo. Né? O chumbo ele é bem natural aí. Para a natureza, mas para o nosso corpo ele faz muito mal. Então você tem um acúmulo ali que o seu corpo não libera ele. Então ele entra na sua corrente sanguínea, ele vai depositar em alguma parte do seu corpo e vai ficar ali, ele não vai sair nunca mais. Né? Quem trabalha em indústrias que podem ter aí, contato maior com o chumbo, eles precisam fazer um acompanhamento, né? Vocês são da segurança aí, vocês vão ver isso daí, vão ter acesso a isso daí. Eles precisam ter um acompanhamento ali semestral, né? No máximo anual, dessa porcentagem de chumbo. Se vê que a pessoa está tendo um acúmulo maior de chumbo no sangue, precisa afastar ela daquela atividade que ela faz, né? Levar para outra área, porque o chumbo não sai. Né? O chumbo não sai e pode vir a causar doenças ali bem mais graves, até mesmo câncer. Né? Tem o cádmio também, o mercúrio, o arsênio, titânio. Titânio na nossa região a gente tem pra caramba aqui. Urânio, né? São os mais tóxicos aí, que podem estar, né, se acumulando por algum processo ali industrial e acabando no organismo humano. Aqui tem uma separação da toxicidade dos metais pesados, né? Os mais tóxicos ali é o mercúrio, prata e cobre, né? Seguido ali para o zinco, níquel, chumbo, cádmio e o arsênio. Depois cromo, estanho e ferro. E a toxicidade baixa, manganês, né? Que numa certa concentração a gente precisa dele. Alumínio, berílio e lítio. Bioacumulação e biomagnificação, né? É essa questão da contaminação ambiental pelos seres vivos, né? A gente vai ter aqui no início a absorção inicial, né? Tá lá na água, por exemplo, aí os animaizinhos, os organismos aquáticos absorvem esses metais que estão na água. Eles vão para a água por eles serem metais pesados, eles vão sendo levados ali, né, pelos processos de decomposição de rocha, pelo o próprio processo natural de ventania, de chuva, ele vai para a água, acumula na água. Os animais aquáticos vão absorver esses metais, né? Eles são ali, né, a basezinha da cadeia alimentar. Então vai ter animais ali que vão consumir esses animais da basezinha da cadeia alimentar, né? Os consumidores primários, eles vão ingerir esses peixinhos que estão contaminados, a contaminação passa para ele, porque ele não consegue retirar do corpo, e assim vai passando, vai acontecendo a biomagnificação, né, que a concentração aumenta para os predadores em nível superior. Né? Aí um peixinho vai comer pouquinho, então ele vai ter um pouquinho de acumulação. Né? Aí pega um animal maior, um peixe maior, vai comer vários peixinhos que estão contaminados. Então, essa contaminação vai tudo para esse peixe maior. Aí, por exemplo, vem o ser humano, come esse peixe maior, toda aquela concentração que tinha nos peixinhos pequenos, que foi passando, vai passar para o ser humano. Aí chega no topo da cadeia, que é o humano. Né? O humano aqui
né, nesse caso aqui, foi considerado o topo da cadeia alimentar. Então, ele vai consumir em altas concentrações, porque já passou por todas as outras etapas ali, essa contaminação e chegou no corpo humano. Chegou no ser humano e ali ele não vai sair. Metais pesados em plantas e animais, né, assim como o corpo humano, as plantas e os animais também têm aqueles elementos que são essenciais e aqueles que são tóxicos para eles, né? Os essenciais nas plantas: ferro, zinco, manganês, cobre, boro, molibdênio e níquel. Para a maioria dos animais ali, né? Todos os que são essenciais para as plantas, acaba que eles vão consumir, mesmo que seja de forma indireta, né? Até os animais carnívoros, eles vão se alimentar dos herbívoros que se alimentaram das plantas e acabaram, né, consumindo esses metais essenciais, né? Cobalto, cromo, selênio e estanho. Os não essenciais, né, são aqueles tóxicos. O chumbo aqui de novo. O chumbo, mercúrio, cádmio, né, que vai ser potencialmente perigoso para todos os organismos, tanto para a planta, quanto para animais, quanto para o ser humano. Ok? Voltando a falar da indústria, né, as origens da poluição industrial. A indústria ela vem aí desenvolvendo, mas esse desenvolvimento industrial, ele não vai acontecer em todas as indústrias. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda existem indústrias aí que trabalham com manufaturados, né, com processos produtivos arcaicos aí, que acabam gerando, né, muita poluição, gerando muito resíduo. E também tem empresa com tecnologias maiores aí que, pela quantidade que produz, gera bastante resíduo. Um dos problemas que a gente tem aí, né, da origem da poluição industrial, são as tecnologias obsoletas, né? Tecnologias envelhecidas, fortemente poluentes, com elevado consumo energético, né? Um dos maiores problemas que a gente tem atualmente é o consumo energético, né? Porque nada é de graça. A gente tem fontes de energia ditas renováveis, mas não são tão renováveis assim, né? A energia elétrica, que é considerada uma energia limpa, né? A maioria da nossa energia aqui no Brasil ainda é por hidrelétrica. Para você construir uma hidrelétrica, fazer uma barragem ali para gerar ali a força da queda da água, para que essa água rode a turbina e transforme essa energia mecânica em elétrica, tem um impacto ambiental gigantesco. Para fazer essas barragens, pessoal, vai ali hectares de território com espécies de plantas, com espécies de animais e tudo vai embora, né? E aquela água que está correndo ali, né, é uma água que poderia estar sendo utilizada para outras coisas. Não tem, mesmo chamada energia limpa, ela tem o quezinho dela ali de contribuição para o impacto ambiental. Atualmente, né, tem se investido muito na energia solar, energia fotovoltaica, né, que é agora a fonte de energia do momento, né, que é uma das mais limpas que a gente tem. Essa realmente aí, por vir, né, do Sol, que é uma forma aí de utilizar, né, transformar ela para energia elétrica, é a top do momento. Só que ela ainda tem uma eficiência baixa, né? Ela só é viável, pessoal, porque o Sol é de graça. Porque o Sol está ali para todo mundo. Porque a eficiência energética dela é muito baixa. Pela quantidade de sol que ela precisa de luz que ela precisa de absorver para transformar em energia elétrica, a eficiência dela é baixíssima. Só é viável porque o sol está ali, né? Você coloca ali as suas placas em cima do telhado e pronto. E ela está ali, você não precisa de quase que manutenção nenhuma. Aí fica viável, porque se não fosse isso, não seria viável. Ausência de tratamento, né, inexistência de sistema de tratamento adequado dos efluentes industriais antes do descarte no ambiente. Ainda existe empresa que libera seus resíduos contaminados, seus efluentes contaminados para cursos de água, né, que acaba contaminando ali
nascentes, contaminando rios, e essa poluição vai sendo levada até o mar. Gestão inadequada de resíduos, falta de rotas de eliminação adequada para os resíduos, especialmente os perigosos. Esses resíduos perigosos aí, né, eles têm que ter uma forma de descarte correta, né? Porque não é porque você descartou ele que ele vai deixar de ser perigoso. Então eu preciso cuidar, eu sou responsável por esse resíduo, certo? Localização imprópria, né? Instalação de indústria muito próxima à área urbana. Acontece muito isso daí, né? E também outra coisa que acontece, pessoal, é a o próprio crescimento da cidade. Às vezes tem a indústria ali, a indústria já estava há um tempo maior, e por questões imobiliárias ali, a cidade começa a crescer mais para o lado da indústria, que fica um terreno menos valorizado, então o pessoal aproveita isso daí, que o preço está mais baixo do terreno, vai lá e compra, faz condomínio, faz loteamento, né, um preço mais em conta, o pessoal vai lá e começa a cidade a crescer para o lado da indústria. Quanto mais próximo você está da indústria, mais você vai sofrer com seus impactos, né? Pode ser o impacto ali no ar, pode ser o impacto sonoro, pode ser o impacto visual. Quanto mais próximo você está, né, mais você vai estar sofrendo ali com essas atividades. Ok? Tranquilo até aqui? Continuar. Impactos aí gerados pela localização industrial inadequada. Muito próximos ali de áreas urbanas causam incômodos, como ruído, odor, poluição visual, além de aumentar o risco à saúde da população e acidentes industriais. Se eu tenho uma indústria dentro da cidade e essa indústria tem uma ocorrência ali, um acidente, vai impactar o pessoal. Dependendo do tamanho da minha indústria, esse impacto vai ser muito grande. A gente teve aí, alguns anos atrás, aquelas tragédias de Mariana e Brumadinho, né? A cidade era próxima das barragens, as barragens ficavam acima ali, a cidade embaixo, foi o que aconteceu. Tinha mineradora, devido à necessidade de mão de obra, né? Foi trazendo gente, pessoas ali para morar naquele local, para morar mais próximo, foi aumentando ali aquele vilarejo que era pequeno, era bem menorzinho, o pessoal foi morando, foi chegando para trabalhar, foi morando, e acabou ficando na Rota da Mancha, né, na rota de passagem de todo aquele material quando a barragem rompeu, né? É um exemplo aí de acidente que a proximidade da indústria à população, né, trouxe um desastre, né? Fez um desastre ali que a gente viu, né? E ninguém vai esquecer. E aquilo ali, pessoal, ambientalmente falando, nunca mais vai voltar a ser o que era, né? Vai passar milhares de anos e mesmo assim não vai recuperar ambientalmente falando, né? Lógico, as vidas das pessoas, dos animais e das plantas ali que se perderam não vai voltar. Mas questão ambiental, né, do sistema se recuperar, isso daí vai demorar milhares e milhares de anos. A gente não vai estar aqui mais. A Terra não vai aguentar até lá. Se a gente continuar fazendo igual está fazendo hoje em dia, né, a gente não vai ficar aqui muito tempo, não. O planeta fica, mas a gente não fica, não. Contaminação de solo agrícola, o Brasil tem um problema muito grande, o Brasil tem um agro muito forte, né? O Brasil exporta muito. E essa questão aí, pegando legislação, tá dando um problemão, né? São muitos defensivos agrícolas liberados aí aqui no Brasil, que não são liberados em outros locais. Isso daí não faz mal, não é só para o meio ambiente, não. Não é só para os animais e para as plantas, vem para a gente também. A gente acaba consumindo isso daí. O agrotóxico, né? Eles não fala que nem pode falar agrotóxico, né? Mas aquele defensivo, ele fica resíduo na planta. E a gente acaba consumindo.
né? Esse resíduo que fica na planta, a gente vai consumindo, vai ficando no corpo da gente, né? Então vai acabando contaminando também as pessoas que estão consumindo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão aí de contaminação agrícola, né? E contaminação do solo também, né? Vai indo, se você não tiver um cuidado com o solo, um manejo correto, aquele solo fica infértil. Aí você não vai conseguir plantar mais nada. Danos a ecossistemas sensíveis. Existem espécies, animais e vegetais que necessitam de um ambiente específico para que eles consigam manter a vida. Esse ambiente tem que ter uma temperatura X, tem que ter, por exemplo, uma quantidade de vento Y, né, uma pressão tal, para que ele tenha condições de sobrevivência de certas espécies. Quando eu começo a alterar aquilo ali, alterar o meu ecossistema, perdão, alterar o meu ambiente, eu vou estar alterando a forma de vida desses animais, dessas plantas. Elas não vão conseguir sobreviver, porque elas precisam daquela temperatura, elas precisam daquela quantidade de vento, de chuva, anualmente falando, né? A partir do momento que você não tem aquilo ali, essa espécie vai começar a se perder e vai entrar em extinção. Um exemplo que a gente tem, os ursos polares, né? Lá no Polo Norte, lá nas geleiras, né? O habitat natural deles. Mas com o derretimento do gelo, devido ao aquecimento global, eles estão morrendo. E estão morrendo de fome, gente. Eles estão morrendo de fome, os ursos polares. De fome, né? Porque eles têm que nadar muito mais do que eles nadavam antigamente, porque não tem gelo para eles descansarem. Eles não têm mais alimentação, porque além deles, né, a alimentação deles são carnívoros, comem as focas. Não está tendo foca para eles comerem, porque as focas também não estão aguentando ficar ali, porque elas vivem numa certa temperatura, e a temperatura da água está quente, então elas não vão subir ali para a superfície devido ao calor, elas ficam mais embaixo, o urso tem que mergulhar mais fundo para pegar elas, às vezes ele não consegue, aí junta a questão que ele não descansa, porque ele tem que nadar mais ainda, porque não tem gelo para ele descansar, eles estão morrendo de fome. Né? Eu nem gosto de botar as imagens, porque eu fico muito triste com isso. Né? Mas você já deve ter visto a imagem aí daqueles ursos polares magrinhos, só pele e osso, porque eles estão nadando, procurando comida e não estão achando. Né? Estão morrendo de fome. Ah, e o que eu tenho a ver com isso? A gente tem tudo a ver. O nosso consumismo desenfreado, a nossa forma de viver, né? A gente não fazer a nossa parte, a gente vai alterar um ecossistema todo, o planeta todo. Tudo que você faz vai ter um impacto. Então acaba impactando também. É lógico que aí, mas é que eu vou poluir, né, 0,001% do que uma grande empresa polui. Sim, mas se todo mundo pensar assim, esse 0,001% de cada um, né, vai juntar e vai virar 10%, 20%. Né? Então a gente precisa acordar para essa questão. A gente precisa se conscientizar. E a gente tem a voz. A voz, o povo tem a voz, o povo tem a força. Né? Se o povo não está nem aí, a empresa não vai fazer nada. Se não tiver uma cobrança, as grandes indústrias vão continuar da forma que estão. Aí, na hora que não tiver mais planeta, eu quero ver o que eles vão fazer com o dinheiro que eles estão ganhando. A contaminação dos recursos hídricos, aí a gente tem questão de descarga de efluente, que é o lançamento de efluentes industriais não tratados nos corpos d'água. Efluente, pessoal, é um resíduo líquido, tá? É água, né? Água com alguma coisa, né? Por exemplo, a água da descarga é um efluente. A água que eu estou lavando numa panela aqui é um efluente, certo? Aí eu tenho uma forma de tratar antes de devolver isso daí para o curso de água. As grandes empresas que estão focadas na questão ambiental, elas fazem tratamentos antes de descartar essa água, antes de devolver essa água para o ambiente. Algumas empresas não fazem. Né? Aqui na cidade de Araxá, a gente tem o tratamento de esgoto.
né, que é um tratamento de efluente, só que é efluente residencial. Né? Então, toda a água que a gente consome, ela vai para o sistema de esgoto, ele passa por um tratamento antes de retornar ali para o curso hídrico. Antigamente não tinha esse tratamento. Antigamente, do jeito que ia, né, do jeito que ele saía da casa da gente, ele ia para voltava para os córregos. Né? Agora não, agora tem esse tratamento. Toda cidade precisa ter. Né? Você não vai deixar a água 100%. Ah, eu vou beber água do esgoto. Não, não vai. Né? Mas você vai tratar ela para que ela não vá prejudicar a vida aquática, para que ela não vá prejudicar ali o ambiente, aquele ecossistema ali. Né? Aí vai misturar com a outra água ali, acaba que volta para a gente, mas vai ser numa quantidade bem pequena e é uma água tratada. Né? Toda a parte que poderia fazer mal ali, ela foi retirada. Né? Ela passou por um processo. Contaminação da água, né? Presença de poluentes em águas superficiais e subterrâneas. Né? A superficial, ela vem aí, principalmente do que a gente joga, né, nos rios. A subterrânea já vem do solo. Se contamina o solo, a água subterrânea também vai ficar contaminada. Né? E esse solo eu posso contaminar de várias formas. Né? Uma coisa que as pessoas fazem aí, jogar pilha, bateria fora de qualquer forma. A bateria, ela tem lítio, ela tem cádmio, ela tem aqueles metais pesados que a gente viu. E a gente joga, ela descarga de qualquer forma, ela vai para um aterro, ela vai para a terra, vai ser enterrada ali, e ela vai vazar para a terra. Vazando para a terra, a água subterrânea vai passar ali, vai pegar esse metal pesado, vai acumular ele e vai voltar para a gente. Então, são coisas pequenas que a gente tem que pensar. Tem que pensar bastante, porque o pequenininho, pouquinho, vai aumentando o volume, e em certas quantidades vai virando, né, uma coisa grande, uma coisa muito perigosa. Comprometimento de abastecimento, risco de contaminação das águas de consumo humano. Eu não sei se vocês viram a questão do microplástico, né? Já estão encontrando microplástico aí, que é pedacinho bem pequenininho de plástico, até no sêmen humano. A gente está com plástico no corpo. Esse plástico vem da onde? Das grandes indústrias? Vem de tudo que a gente consome. Vem de tudo que a gente consome, ele está passando por todo esse processo. É o peixinho que comeu ele, aí vem outro peixe grande, comeu o peixe pequeno, e assim foi, e ele já está indo para o corpo humano. Né? A gente já está por o plástico que a gente mesmo produziu. Né? E descartou de maneira incorreta, e ele foi passando ali, né, por toda aquela cadeia e voltando para o ser humano. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar. Eu falo muito, se vocês participarem. Então. Algumas medidas ali, né, que ajudam aí no controle da poluição industrial. Primeiro, licenciamento rigoroso. Né? Os novos empreendimentos passam por um processo de licenciamento que os anteriores não passavam. Esse processo de licenciamento ambiental normas e regras que os novos empreendimentos precisam seguir para que eles consigam abrir, funcionar e produzir. Eu uso muito o exemplo da mineração. A mineração, isso desde antes, tá, pessoal? Não é de agora, não. A mineração, uma empresa grande que vai utilizar de uma área grande ali, ela não vai conseguir fazer nada se ela não seguir a lei, se ela não fizer um licenciamento ambiental rigoroso. Né? Antigamente era uma dos únicos processos ali que poderiam ser embargados por questão ambiental. Agora não, agora todo o processo, todo o empreendimento pode. Antigamente era só a mineração. Então, assim, a mineração, antes dela iniciar, ela precisa fazer primeiro o estudo de impacto ambiental daquele local.
Então, eu preciso estudar toda a área, fazer um levantamento de todos os animais, todas as plantas, dos cursos hídricos daquele local, da questão social das pessoas, da proximidade com a cidade e tal, antes mesmo de eu começar a estudar a área. Então, eu preciso fazer aquele licenciamento. Se eu não tiver esse licenciamento, eu não posso nem ir lá e tirar um pouquinho, assim, de terra, digamos assim, né, de material para estudar. Isso daí agora está sendo replicado em outras atividades, mas não é em muitas assim ainda não, mas já está sendo replicado. É uma forma de garantir que os novos empreendimentos não piorem mais a nossa situação, né? Não leve os animais ali para a extinção, né? Não piore a situação dos rios, não piore a situação das plantas. Então, licenciamento rigoroso aí para os novos empreendimentos. E os antigos? Fiscalização. Fiscalização efetiva, fortalecimento da capacidade fiscalizadora das entidades, né? Elas irem mesmo nas indústrias, fazer realmente cumprir as normas ambientais, né? Ah, a empresa abriu, funciona tem muito tempo, sim, mas a norma é essa, você precisa se adequar, multar, fechar, né? Para que as empresas comecem a cumprir ali a legislação ambiental. Tratamento de efluentes, né? A empresa precisa tratar os resíduos dela, precisa tratar antes de devolver para o ambiente, né? Então, implementação de medidas que permitam o tratamento adequado, principalmente ali dos efluentes líquidos, que vão voltar para os cursos d'água. Cuidado com as emissões gasosas, né? O que eu estou emitindo ali para o ambiente, né? Se são gases que podem alterar ali, contribuir para o efeito estufa, se é algum gás tóxico, né? Precisa passar ali por um lavador de gases antes, para poder liberar uma fumaça mais limpa, né, digamos assim, né? E também resíduo sólido, antes de descartar no ambiente, né? Questão das barragens aí, infelizmente, né, teve que acontecer o que aconteceu, mas atualmente já tem empresa que está zerando as barragens, estão secando as barragens, ao invés de criar uma barragem de rejeito, eles estão vendendo o rejeito ou secando o rejeito para fazer um depósito de rejeito sólido, de rejeito seco, para que não tenha barragem, para que não tenha esse perigo, né, esse risco. Vocês vão ver também perigo e risco, para diminuir, para eliminar ali o risco, eliminar o perigo de uma barragem romper. Se eu não tiver barragem, qual que é o risco de uma barragem romper? Nenhum. Então, eliminar a barragem, né? Vocês vão ver ainda durante o curso aí, pessoal da segurança, que a primeira etapa ali, né, o mais efetivo, a efetividade das medidas de controle, a primeira é a eliminação. Se eu conseguir eliminar a fonte, eu não tenho risco. Se eu elimino o perigo, que é a fonte, eu não vou ter risco nenhum. Então, se eu conseguisse eliminar todas os perigos, eu não teria risco. Mas aí a gente tem uma hierarquia ali, que nem tudo a gente consegue eliminar, então você vai criando outras medidas de controle para reduzir esse risco, um risco aceitável para que você faça atividade. Então, a questão da barragem. Estão querendo eliminar a barragem, pegar lá no topo, ó, que é o mais efetivo de todos, né? As barragens que já existem, aí eles estão substituindo, estão secando ela, estão vendendo minério de ferro, que o rejeito dele é uma areia muito parecida com a areia de construção, eles já estão vendendo essa areia para a construção civil, né? E já está já está no tamanho correto, ali a granulometria correta, certinha para vender, está lucrando. Olha para vocês verem, né? Que a gente fala de questão ambiental, você já pensa, nossa, a empresa vai gastar demais, né? É só problema, eu vou gastar, mas é só gasto. Não, se eu souber trabalhar, se eu colocar ali a cabeça para pensar, né, eu consigo converter todas essas boas práticas aí em renda. Vou vender o material reciclável. O que antes ia para o lixo está voltando para mim como renda, né? E eu não vou sobrecarregar um aterro. Eu vou reciclar isso daqui, eu não vou precisar de pegar matéria-prima. Eu estou ajudando o ambiente, ainda estou voltando com uma fonte de renda. Tem muita empresa que faz isso. Implanta a coleta seletiva e vende. Vende ali todo o materiais recicláveis que ela coletou. A questão da água, né? Ao invés de eu consumir uma água nova, eu trato aquela água de uma forma que eu consiga recircular ela, né? Na casa da gente, você pode estar fazendo isso.
né? Ah, eu tenho uma máquina de lavar ali, ela joga a água fora. Você pode pegar aquela água e utilizar para uma atividade menos nobre, digamos assim, para lavar um quintal, né? Utilizar talvez numa descarga, né? Tem gente que coloca sistema aí de captação da água da chuva, e essa água da chuva, eles retornam essa água aí para torneira de jardim, para questão sanitária, para não pegar água nova. Imagina você pegando uma água limpinha ali para jogar no vaso. Então é melhor pegar uma água que já foi utilizada. Então a gente tá dando, o pessoal já está, né, começando a pensar mais, né? Dá para fazer e dá para a gente reduzir custo. Não é só aumentar. Talvez você tenha ali um investimento inicial, mas você tem um retorno depois. Pode perguntar, Lucas. O senhor falou sobre essa questão de aproveitar a água. Aqui em casa a Sim. gente faz isso. Olha aí, A muito nossa bom. máquina de lavar deposita dentro de um galão azul, de, se não me engano, 20 litros que a gente tem, e a gente reutiliza para lavar o terreiro, algo do tipo. Quantos litros que é? Se não me engano, é de 20 litros. Aí, tipo, a gente junta uma semana, para na outra semana a gente pegar, lavar o terreiro, lavar o quintal da água que precisar. Não, olha aí, essa água ia embora. Sim. Ia embora e você ia pegar uma água nova para limpar o quintal, né? E E reduz retira, custos velho. para Meu você pai também. teve. Sim, meu pai teve essa ideia e reduziu bastante custo. Muito bom. Hoje em dia o pessoal vende, né? Estão vendendo aí, e aí acaba reciclando, porque esses galões azuis aí, né? São galões que talvez jogariam fora. Já é um resíduo que você está aproveitando. É uma forma de fazer. E vai para o bolso também, né? Diminuir a conta de água. Sim, isso é verdade. Dá uma boa diferença. É uma boa diferença. Né? Aqui em casa também a gente faz isso. Né? Água da chuva também. Se a gente conseguir pegar água da chuva, gente, você pode lavar roupa com água da chuva, você pode lavar quintal, né? Você não vai lavar louça, porque, né, você vai comer e tudo, não vai tomar banho, né? Mas dá para fazer bastante coisa com a água da chuva, né? Que é uma água que ia embora. É uma forma. A água tá. A água doce no planeta aí, pessoal, ela, além de ter uma quantidade muito baixa, água potável pra gente, ela tá acabando. Já tá acabando, né? Então a gente precisa começar. E começa com, né, o pequeno. Pode falar, José Almir. Levantou a mão. Meu nome é Carla, que eu estou aqui no perfil do meu Ah, tudo esposo, bem. Ivan. Tudo Você bem, falou cara. assim sobre a água da chuva. Aqui tem uns bairros aqui de Araxá, que aqui no Santa Maria, o pessoal reaproveita muito da água da chuva. Você falou que não pode lavar vazia. O pessoal chega até a consumir essa água aqui, que é numa área de invasão aqui no Santa Maria. Eu Entendi. já observei muito isso. Essa água pode fazer mal? Assim, é porque ela não tem nenhum tratamento, né? Sei. Dificilmente ela vai fazer mal, mas pode talvez fazer, né? Que como ela não passa por tratamento, se for consumir, fala que o pessoal ferver antes. Que se ela tiver algum micro-organismo, alguma coisa, a fervura mata. É, porque aqui também eles recebem água naquele caminhão-pipa, né? É. E aí sobre aquele caminhão-pipa, eu acho que sobra muito resto de resíduo de ferrugem, né? Eu já vi Do muitas próprio reclamações caminhão, né? no Do caminhão, né? gosto. Isso, e já vi muitas reclamações também que o pessoal, as águas que a prefeitura está mandando para o pessoal, é muito suja, às vezes chega Nossa. barrento e o pessoal não tem água encanada, né? Assim, eles têm que ingerir aquela água. Isso pode fazer muito mal também, né, para o ser humano. No caso ali, né, eles têm que coletar essa água de um local que seja água potável, né? Então, eles têm que verificar isso daí. A questão da ferrugem, sim, pode fazer mal, né? Uma alta concentração pode fazer mal, mas o sabor fica ruim também. Então, o pessoal tem que dar uma olhada aí, né? Filtrar a água para consumo, filtrar e ferver. Que aí você consegue ali matar, né? Se tiver algum micro-organismo que possa fazer mal, né? Pelo menos você consegue, né, reter isso daí. A questão de lavar a vasilha, assim, é só para evitar mesmo, que a gente não sabe por onde essa água está passando. Que vai passar por um telhado, alguma coisa assim, pode ter alguma coisa ali em cima, né? Mas, assim, é difícil. É uma possibilidade baixa,
né, de ter alguma contaminação. A água da chuva costuma ser mais limpa do que algumas águas que a gente coleta aí, né? Mas é importante passar por, pelo menos pela fervura para consumir, tá? E a questão aí da prefeitura, você tem que reclamar, pessoal, porque, né, água para consumo humano tem que tomar um cuidadinho aí, porque muita criança, né, pode estar tendo problemas aí digestivos por causa da água contaminada. Então ferve a água, pelo menos ferva ela para poder fazer o consumo dela, para fazer alimento, para beber também, ok? Podemos continuar? Vamos embora. O papel das organizações no controle da poluição, né, pessoal? As organizações, como elas ali, né, acabam contribuindo demais para essa poluição, por causa do volume, por causa da quantidade que ela polui em comparação com uma família, com uma pessoa comum, né, ela precisa ter uma, digamos assim, um compromisso maior com essa redução de poluição. Então, o papel delas ali, planejamento territorial, né? Verificar onde vai instalar essa atividade industrial, né? Existem cidades aí que não deixam chegar certos tipos de indústrias devido a essa poluição. E aí a gente vai sofrer aí com a questão aí de território, né? Ah, o pessoal, não, mas tem que trazer a indústria, porque a indústria vai gerar emprego e tal. Mas aí coloca a indústria num local que vai poluir, que vai, né, mexer com o meio ambiente. Quem vai ficar próximo dessa indústria, quem vai sofrer essas consequências, infelizmente, são as pessoas de baixa renda, né? Infelizmente, a gente vai ter essa questão aí, né, periférica, né? Vai ser mais periferia, vai ser mais pessoas de baixa renda que vai ficar com um contato maior com essas poluições. A gente vai falar dessa parte aí mais para frente, né, que a desigualdade social, né, em questão ambiental, quem sofre mais são as pessoas de baixa renda. Não é o dono da empresa, não é o pessoal ali que está poluindo que vai sofrer. Quem sofre mais aí é a população, né? É a população periférica. Periférica que a gente fala, pessoal, é porque né, a gente tem o centro da cidade ali, periférica é porque vem dos arredores. A gente chama de periferia porque fica afastado do centro, né? Então a gente fala região periférica, é uma região afastada do centro. Então, aí, as regiões mais afastadas dos grandes centros é as que mais sofrem, principalmente nas grandes cidades, é onde vai ter ali a questão, né, de favelização e tudo isso daí, e é os que mais vão sofrer com contaminação de água, com falta de saneamento básico, com falta de alimento e etc. Monitoramento de efluentes, né, verificar ali o que eles estão jogando fora, aonde está jogando fora, né, e garantir um controlezinho de qualidade ali no que ele está liberando para o ambiente, devolvendo para o meio ambiente, pré-tratamento industrial, né, assegurar que os efluentes recebam esse pré-tratamento antes de lançar ele de volta no sistema, contatos, programa, promover parceria entre empresas ali e outras entidades para a resolução de problemas ambientais existentes, né? Parceria público-privada, que é a parceria da prefeitura, por exemplo, com uma empresa, né? Parcerias ali para reduzir esses impactos ambientais, porque quem mais sofre com os impactos ambientais é a população, e principalmente a população de baixa renda, né? Ah, o professor está falando abobrinha. Imagina só a onda de calor que teve alguns anos atrás. Aí. Vocês acham que quem sofreu mais com essas ondas de calor? Foram as pessoas de alta renda ou as de baixa renda? O que vocês acham? Então, pessoal, foram as de baixa renda. Você pega, por exemplo, a pessoa que não tem um ventilador em casa, né? Não tem condição de comprar um ventilador. Foram as que mais sofreram aí com as ondas de calor. E essas ondas de calor, né, são
aconteceram e acontecem, né, devido à loucura que está o clima está essa loucura por causa da poluição, por causa da degradação ambiental. Então, quem sofre mais sempre é a ponta, né? É sempre as pessoas com a renda menor. Sistema de prevenção e fiscalização, né? Criação ali de redes de prevenção e alerta de zona crítica para monitoramento de parâmetros ambientais, detecção de problemas, né? Detecção precoce de problemas ali, né? Ver se a água está ok, se o ar está ok, né? Essas redes de alerta. Plano de emergência, desenvolvimento de plano de atendimento à emergência para casos de acidentes, situações anormais. Depois dos acidentes em Brumadinho, Mariana, aquelas rompimentos de barragem, toda mineradora tem que ter um plano de atendimento à emergência de barragem. Não somente a mineradora, qualquer indústria que tenha uma barragem precisa de um plano de atendimento à emergência. Nesse plano, ele vai configurar ali, vai fazer um mapeamento da onde chega o resíduo se aquela barragem romper, ou seja, as regiões que serão atingidas por aquele material se tiver um vazamento, tem que ter uma rota de fuga segura, né? Um local para o pessoal fugir caso aconteça um rompimento, tem que ter as sirenes, né, espalhadas nas regiões rurais ali, para avisar o pessoal caso haja um rompimento, para eles colocar essa sirene aí para, né, disparar para o pessoal ir para a rota de fuga, e tem que ter treinamento envolvendo a população, envolvendo a comunidade. Tem que treinar o pessoal para eles saberem a rota de fuga para eles irem, né? É um plano de emergência. Só foi feito por causa dos desastres, por causa daqueles acidentes, né? Mas agora tem. Agora tem, eles fazem simulado, né? Todo local que tem barragem, todas as mineradoras tiveram que fazer esse mapeamento para verificar até onde vai o resíduo, até onde vai a água ali se tiver um rompimento de barragem, né? E garantir que não vai ter, né? A população não vai ser atingida, né? Nos locais em que a população possa ser atingida, né, com uma proporção maior, as mineradoras tiveram que arcar ali com o remanejo desse pessoal, né? Retirar o pessoal dessa área de risco e colocar em outra área, né, para que, se acontecer, não venha até tomar as proporções que tomaram lá em Mariana e Brumadinho. É um plano de atendimento à emergência e fiscalização contínua. Fiscalizar. Isso daqui é governo. Os órgãos do governo precisam fiscalizar, precisa verificar se está tendo esse cuidado, né? Se as empresas realmente estão fazendo o que elas colocam no relatório que elas enviam para o governo, né? Se realmente está tratando a água, se realmente está desenvolvendo aquelas ações que eles colocaram no meio ambiente, se as emissões gasosas dessa empresa não estão poluindo, não estão contribuindo para o efeito estufa. Tudo isso daí precisa ser verificado. Alguns conceitos fundamentais agora da gestão ambiental. Primeiro conceito é o de meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, todo mundo pensa ali, plantinha, bichinho, certo? Mas não é só isso, tá, pessoal? O meio ambiente é um conjunto. Meio é o local. Ambiente é o local que a gente vive. Então, o meio ambiente é a junção de tudo, é o local que a gente vive. Aí a gente tem o meio ambiente natural, que é plantinha, bichinho, etc. E tem o meio ambiente já alterado, que é o que a gente mora, são os prédios, as cidades. Então, a cidade também é meio ambiente. Então, é um conjunto ali de ecossistemas naturais e sociais, e isso insere o homem, né, que estão interagindo. Então, vai ser fauna, que são os animais, flora, que são os vegetais, os humanos, que é a sociedade, vai entrar os conjunto de valores humanos, né, e a cultura. Além dos sistemas não vivos, que é a água, o ar e a energia. Então, tudo isso daí compõe o meio ambiente. O meio ambiente não é só verdinho, plantinha, é o meio que a gente vive e tudo que está nele. Água, ar, solo, energia, pessoas,
cultura, animal, planta, tudo isso daí é meio ambiente. Então, a gente, quando fala precisa de cuidar do meio ambiente, cuidar do meio ambiente não é só cuidar do verde, não é só cuidar do animal, cuidar do humano também, né? Porque quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da gente. Então, a gente precisa cuidar de tudo. Ecologia, né, é uma ciência que estuda ali as relações entre os seres vivos e as interações que eles têm com o meio ambiente. Então, isso daí que é ecologia. Gestão ambiental é um sistema que inclui estrutura organizacional, planejamento e recursos para desenvolver e manter uma política ambiental. Uma forma de você gerir a questão ambiental dentro da sua empresa. O que eu vou fazer com a água? O que eu vou fazer com os meus resíduos? O que eu vou fazer com os meus funcionários? Porque tudo isso daí é ambiente, tudo isso aí é meio ambiente. Então, isso daí é a gestão ambiental. E aqui a avaliação ambiental é uma análise de sistemas baseada em variáveis ambientais, né? Analisar o que está sendo feito. Na avaliação ambiental, como é que é o tratamento daquela empresa com a água? Como é que é o tratamento daquela empresa com a comunidade? Como é que ela faz ali a interação dela com os seres vivos? Então, precisa dessa avaliação ambiental, para ver se realmente aquela empresa está seguindo o que ela deve seguir, se ela realmente está dentro dos parâmetros, né, falando de meio ambiente. Tipos de poluição e seus impactos, né? A gente tem poluição crônica local. Poluição crônica, pessoal, é aquela que está associada a uma pequena quantidade, porém por um longo tempo, né? Por exemplo, eu estou liberando ali para um rio um efluente, um resíduo da minha indústria, todos os dias eu jogo ali 5 litros daquele resíduo, todos os dias. Aquilo, com o passar do tempo, né, vai poluir a minha lagoa, vai poluir o meu rio e vai, né, gerar transtornos aí. Então, isso é uma poluição crônica local, porque é pequena, é localizada, e é crônica porque vem de muito tempo que está acontecendo aquilo ali, certo? Aí é uma poluição crônica local. A crônica global já é a junção de tudo, porque não vai ser só um ponto de liberação de efluente, não vai ser só um ponto de liberação de fumaça, não vai ser só um ponto de poluição. São todos os pontos, é o que a gente está vivendo atualmente. A gente está vivendo com poluição crônica global. Sim, Lucas. O Lucas perguntou, pessoal, se ele pode assistir a aula depois que ele precisa sair. As aulas ficam gravadas. Então, todas as aulas são gravadas, acontecem ao vivo e são gravadas para quem não conseguir assistir, ou para quem não conseguir assistir até o final. Certo? Aí vocês conseguem pegar no Proesc. Certinho? Aí você pode assistir depois, o finalzinho da aula. De nada. Então a gente está vivendo ali um momento de poluição crônica global, é o mundo inteiro, né? Não são só os seres humanos que estão sofrendo, né? Os animais estão sofrendo, as plantas estão sofrendo, os insetos estão sofrendo, é devido à poluição. E a gente tem aquela poluição aguda, também chamada de poluição acidental, é quando acontece ali um grande acidente, um grande desastre. Por exemplo, aí quando um navio petrolífero ali tem um vazamento no mar que mata milhares de espécies, é aguda porque é muita coisa em pouco tempo. Então essa daí aguda, ela é terrível também, né? Essa daí a gente não consegue conter muita coisa, porque ela é acidental. Realmente ela é acidental. Agora, a crônica local e a crônica global, a gente consegue, né, fazer algo para reduzi-la, né, e para tratar o que já aconteceu. Porque ela é pouco por muito tempo. Agora, a aguda acidental ali é muito de uma vez só, então a única coisa que você pode fazer é tentar reduzir os danos, porque você não consegue mais fazer mais nada. Então, você reduz o dano. Aí eles utilizam ali, né, aquelas cercas, colocam aquelas mantas absorventes ali para conter aquela mancha, por exemplo, de petróleo, para que ela não vá aumentar o raio de exposição dela
para que ela não atinja mais espécies. Aí você tem que tentar reduzir ali os danos, que os danos vai ter. Os impactos ambientais e sua caracterização, né? Impacto ambiental, pessoal, é qualquer modificação que possa acontecer, tanto para o bem quanto por mal, né? Pode ser caracterizado por efeito direto ou pela soma de vários efeitos, diretos e indiretos, em relação a um alvo específico. O impacto direto é aquela alteração ambiental causada por uma atividade específica, por exemplo, desmatamento, para instalação de uma indústria. É um impacto direto. Você vê ali, é na hora. Impacto indireto, consequências secundárias, né, que vêm a partir de impactos diretos. Isso aí vem com o tempo. Eu vou desmatar, né? Vamos usar outro exemplo aqui. Incêndio florestal. Você tem ali um incêndio numa vegetação. O impacto direto, aquela vegetação, já era. Aquele local ali tem um impacto direto. Impacto indireto, os animais que moravam ali. Os pássaros que ficavam naquelas árvores. Os animais que se alimentavam daquelas árvores. Eles estão sendo impactados indiretamente. Eles não foram diretamente afetados pelo fogo, mas estão sofrendo com impacto indireto por falta de alimentação, por falta de local para eles morarem, né? E etc. Certo? Então, essa é a diferença do direto com o indireto. E a mensuração de impactos, né? Medição, né? É o processo ali de quantificar as alterações ambientais. Ano passado, com aquele tanto de incêndio que teve, né? Não foi somente aqui nessa região, mas teve incêndio para todo lado, aí começou em Ribeirão Preto, aí foi para várias outras cidades, né? Foram milhares de hectares queimados. Foi muito bichinho que morreu. Foi muito animal que ficou sem casa. Até hoje eles estão ali calculando, né, o tamanho do problema que foi gerado devido a esses incêndios. Além da poluição. Naquela época lá todo mundo adoeceu, os hospitais estavam cheios, né, que é o impacto direto, é na hora. Os indiretos, até hoje, o preço da comida alterou por causa dos incêndios. Daí é tudo impacto direto, vem depois, né? São coisas, a gente mora num planeta, né? A gente vive num ecossistema ali que tudo depende um do outro. Então, se eu tenho ali um desarranjo, né, um desequilíbrio ambiental em uma parte, outras partes vão sofrer. Não tem como. É igual eu estava falando da abelha. Ah, o que, que eu tenho a ver com a abelha desse tamanhozinho? Tudo a ver. Se a abelha deixar de existir, a gente vai perder várias espécies de alimentos que a gente gosta. Por causa de um bichinho desse tamanhozinho. Porque ele faz a parte dele. E a parte dele é importante. Eu acho que o único bicho aí que se sumir não vai fazer falta é o ser humano. Porque o ser humano só faz acabar com tudo. Né? O ser humano é o único animal aí que vê, né, um monte de gado ali, pensa, churrasco, vou matar eles tudo e vou comer. Né? Um leão, por exemplo, ele não sai matando todos os bichos por esporte. Ele só mata quando ele quer comer. Né? O animal ali, ele só vai para o predador, ele só vai matar para comer. Se ele não tiver com fome, você já deve ter visto vídeo aí dos leõezinhos junto com os como é que chama? Os bichinhos que eles comem. Eu esqueci o nome. Mas assim, as presas deles. Se ele não tiver com fome, ele fica de boa ali. Ele só vai matar para comer. O ser humano não, o ser humano mata por esporte, o ser humano mata porque gosta, mata para fazer churrasco. Né? A questão dele não é mais alimentar, é, né, exagerar. O ser humano ele gosta de exagerar. Né? Por isso que a gente está sofrendo aí as consequências de mais de que a gente sabe, né, 5.000 anos aí, que o homem desenvolveu a inteligência, dizem, né, e a gente está acabando com tudo, e acabando com o próprio lar da gente, que é o planeta. Etapas para uma boa gestão ambiental. Né, a gente começa ali na medição. Primeiro eu vou medir, eu vou verificar como é que está. Né, eu vou fazer uma coleta de dados ambientais.
que a partir dessa medição, eu vou ver o que pode ser feito. Depois da medição, eu venho aqui para a reflexão. Eu vou analisar os resultados. Aí eu fiz uma medição, eu vi que a minha água está poluída. Minha água está com uma certa quantidade ali que não está correta de algum elemento que vai me fazer mal. Vou fazer uma análise crítica dos resultados. Então, essa água não é boa para beber. Aí a gente vai para o planejamento, definir objetivo e estratégia ambiental. O que eu vou fazer para melhorar essa água que eu bebo? Para acabar com essa poluição, com essa contaminação que eu estou tendo. Eu vou pro planejamento, faço um plano ali e eu venho para essa parte da execução. Eu implemento as ações que eu planejei, né? Vamos dizer assim que eu verifiquei ali que estou jogando, né, no curso de água um resíduo, né, que está contaminando a água que eu vou beber. Então, antes de jogar meu efluente lá, eu vou planejar que eu vou colocar um filtro. Né? Eu vou passar aquilo por um filtro antes de despejar aquela água diretamente no rio. Aí eu venho e executo. A partir do momento que eu executo, eu vou precisar ver se deu certo. Aí eu volto aqui na medição. Eu vou fazer outra amostragem, outra coleta de dados para ver se deu certo o meu plano. Se não deu, a gente roda de novo. Isso aqui é um ciclo. Né? A gestão ambiental é um ciclo. Então eu tenho esse formatinho aqui porque é um ciclo. Você não para. Aí entra a questão da melhoria contínua, que vocês vão ver. Vocês têm várias disciplinas aí de gestão. Vocês vão ver essa parte aí. A melhoria contínua. Você não para, aí você mede, reflete os resultados. Se precisar de mudar alguma coisa, você planeja, executa, depois faz a medição para verificar se deu certo e vai rodando. E nunca para isso daqui. Aí vai ser o processo de melhoria contínua aplicado em todo o sistema de gestão, não seria diferente na questão de gestão ambiental. Estratégias para uma gestão ambiental eficiente, né? Controle a montante, que é a gestão de fornecedores e matérias-primas. Né? Eu verificar lá no meu fornecedor como é que está. Né? Aonde que ele está arrumando essa matéria-prima? Essa matéria-prima que eu estou pegando, ela vai ser eficiente para o meu processo? Eu vou conseguir extrair dela o máximo possível? Eu não vou gerar muito resíduo? Então, controle lá na montante, lá no fornecedor. Né? E o meu fornecedor, como é que é o transporte dele? Né? O transporte dele é feito de forma correta? É feito de forma ambientalmente correta? Começa aqui lá no montante. Depois, processo produtivo, aí é a minha produção. Eu estou produzindo de uma forma que eu consiga ser eficiente para não gastar energia demais, não jogar energia fora. Eu estou trabalhando de forma ambientalmente correta, não estou liberando resíduo para o ambiente. Né? Meu processo produtivo está ok, minhas máquinas estão com manutenção em dia, e assim vai. Todo processo produtivo, pessoal, gera resíduo. Né? Alguns mais, outros menos. Então, como é que eu estou fazendo a gestão desses resíduos? Como é que está o tratamento desses resíduos? Eu estou dando a destinação adequada? Eu estou jogando coisa tóxica no rio? Né? Eu estou tratando de forma correta o meu resíduo? Estou tratando a minha água, meu efluente antes de liberar na água? Estou fazendo uma separação ali, uma coleta seletiva, separando o tóxico do não tóxico, o reciclável do não reciclável, pelo menos? Uma gestão de resíduos. E por último aqui, controle ajusante, que é a saída, a distribuição, o pós-consumo. A minha embalagem é ambientalmente correta? Né? Eu tenho, talvez, ali, sei lá, um sistema de logística que eu recolho as embalagens, né? Vou lá, entrego o produto e recolho as embalagens. Daí tudo vai ser um controle ajusante. A preocupação com o pós. Não é só produzir e encher o mercado de mercadoria. Preocupar também com o resíduo que será gerado. Né? Uma embalagem. Essa embalagem que eu gerei, que eu preciso da embalagem para vender meu produto, ela vai ser um problema ali para o ambiente ali na frente? Ela é reciclável? Ela é biodegradável? Né? O pessoal está trabalhando muito em cima disso aí.
né? Tá uma discussão grande, a questão de canudo. Estão fazendo canudo de papel, porque o plástico demora mais de 300 anos para se decompor, né? Eu vou trazer para vocês aqui a questão do copo descartável, né? Você pega ali um copinho descartável, ele vai demorar, pessoal, de 300 a 400 anos para ele se decompor. Você pega o copo descartável, coloca água, né? Vamos fingir que é descartável. E coloca água nele, você bebe a água ali em 2 minutos e joga o copo fora. Você gastou dinheiro, você gastou energia, você gastou matéria-prima para fazer um recipiente que você usa ali por 1 minuto, 2, e joga fora. O ambiente, para ele demorar cerca de 400 anos, 300, 400 anos para ele se decompor. O copo descartável é um dos piores, porque o processo de reciclagem dele é muito caro, não é eficiente. O próprio transporte inviabiliza muito a reciclagem do copo descartável. Então, a gente deveria parar de usar o copo descartável, né? Uma pessoa ali, né, que vai num local aí, utiliza, sei lá, 4, 5 copos por dia, joga isso num ano. Se a pessoa vai lá todo dia, dá mais de 1.500 copinhos. Uma pessoa. 1.500 copinhos, que vão demorar de 300 a 400 anos para se decompor, né? Leva um copo retornável, né? Leva um copo de vidro, leva um copo de plástico mesmo, de um plástico mais resistente, né? Você vai deixar de consumir ali esses copos descartáveis, né? É menos resíduo, é melhor para a natureza, é melhor para a gente. Não, esse plástico não vai parar no oceano, que não vai parar nos animais, que não vai parar nos ossos, que não vai voltar para a gente, né? São coisas simples. Aí, por exemplo, vai na escola lá, o pessoal não tá distribuindo copos descartáveis, aí a pessoa fica nervosa, não tem um copo. E traz o copinho de casa. Pensa no ambiente, imagina uma escola cheia com 300 alunos ali, usando cada um copo por dia, 300 copos por dia, que está gerando, que está indo para o ambiente, que está voltando para a gente. Coisa que, assim, um copinho você pode carregar, uma garrafinha, né? A questão da garrafa de água. A água é um negócio danado aí, porque engarrafadora de água é fábrica de garrafa. Engarrafadora de água é fábrica de garrafa PET, para você jogar fora. Ela vem ali com a data de validade. Não sei se vocês já tiveram curiosidade para ver a água mineral. Aquela data de validade, gente, não é da água, é da embalagem. Porque o plástico tem uma data de validade. A água que fica ali dentro vai pegando o gosto daquele plástico. Então, assim, uma engarrafadora, ela é uma fábrica de garrafa, não é de água, né? A água, se você vai precisar do recipiente dela para você colocar no mercado, mas aí faz um recipiente pequenininho ali, né, de plástico. O plástico tem uma data de validade, né, para não passar gosto para a água, depois você vai ser jogado fora. É outra coisa também, a garrafinha de água, você pega, bebe, joga fora. Refrigerante, você bebe, joga fora, né? O melhor seria investir aí em embalagens retornáveis, né? A única que dá certo mesmo é a cerveja. O pessoal gosta de beber cerveja aí na garrafa e na latinha de alumínio, é o único processo que dá certo. Aí o pessoal da latinha acaba que faz ali um processo ali que ele já consome, vende a lata para comprar mais, e o pessoal que gosta da garrafa, né, acaba tendo ali o retorno, né, uma embalagem retornável. Se a gente pensasse um pouquinho mais, a gente utilizaria somente embalagem retornável, né? Ou, né, não dá, somente embalagem reciclável, e destinaria de forma correta, né? Tem coleta seletiva na cidade, você vê pouquíssima gente separando o lixo. Pouquíssima gente separando lixo. Você vê um monte de gente jogando lixo no terreno baldio. Aí chove, esse lixo vai todo ali para o sistema de drenagem da cidade, né? Para o sistema de esgoto, aí vai entupir, vai dar enchente, aí a enchente pega, leva as coisas das pessoas, tudo volta para a gente.
tudo que a gente faz volta para a gente de alguma forma, ambientalmente falando, na vida da gente também, tudo que você faz volta para você. Então a gente precisa pensar. E não volta só para você, volta para quem não tem nada a ver, né? Volta ali talvez para a pessoa mais necessitada, né? Porque quem perde tudo aí, né, nessas enchentes, nessas coisas aí, nem sempre são aqueles que jogaram lixo no local incorreto. Então, né, para concluir, pessoal, eu deixo com vocês aí essa observação, né? Vamos viver, tentar, né, ser sustentável, né? Ver onde você pode ser mais consciente. São pequenos atos que vão fazer diferença, não só para a gente, mas para gerações futuras, né? Seja um copo que você deixa de usar. Ah, não, mas eu vou ficar carregando copo. Então você vai num consultório, pega um copinho descartável, usa só ele. Tem gente que vai lá, bebe água 5 vezes, pega 5 copos. É uma coisa mínima, mas já ajuda, né? Se você usar um só, eu deixei de consumir 4 copos. Esses 4 copos não vão para o ambiente, né? Não vai gerar mais lixo. Então a gente fazer, né? Procurar aí alternativas. Tem muitas alternativas para a gente trabalhar, né? E a gente precisa começar. A gente precisa só começar, né? Verifica a questão de coleta seletiva, verifica a questão aí, né, na sociedade aí, questão de água, o que você dá para fazer para você reduzir consumo de energia, né? Energia solar tá aí, né? Reduz bastante a conta, se você não quiser fazer pelo ambiente, faça pelo seu bolso, né? Que isso daí só vai ajudar o nosso planeta, né? Que a gente precisa dele. A gente não tem outro lugar para morar, a gente precisa do nosso planeta. Certinho, pessoal? Eu vou parar por aqui, que já deu o nosso horário. Na próxima aula a gente continua a partir da onde a gente parou. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então eu vou encerrar a aula. Boa noite para vocês. Obrigado aí, Boa noite, professor. né? Qualquer coisa, podem me enviar mensagem, né? Podem chamar a Lívia aí, que a gente está aqui para auxiliar vocês. Boa noite, um abraço, até mais.